vou à beira-mar, ou ao café, ou ao cinema. E a minha experiência é que os objetos, na forma de som, cores, cheiros, não é? Texturas, formas, são experienciados por mim. E eu digo assim, olha, está ali aquela pessoa, não é? Eu vejo a forma da pessoa, a cor, eu reconheço, não é? Está ali aquela forma. Eu tenho um pensamento sobre aquela pessoa. Eu reconheço, olha, este pensamento está aqui. Então a existência vem sempre associada, na minha experiência, na experiência individual de cada um, vem sempre associada a um objeto. É assim que nós experienciamos. E nós imputamos depois ao objeto a qualidade de ser existente. É como se o objeto tivesse uma qualidade para além da sua cor, da sua forma, da sua beleza e das suas características mais subtis, parece ter uma característica ainda mais subtil que a existência, não é? Parece. Porque eu digo, o objeto é existente, tem existência, não é? Assim como eu digo, o fogo tem ardência, não é? A lua tem luminosidade, ou o sol tem luminosidade, eu digo que os objetos têm existência. Esta é a nossa conclusão, é a nossa primeira abordagem, não é? E quando o objeto desaparece, a nossa conclusão é que a existência também desaparece, a existência foi-se. Esta é a nossa forma de pensar. E o Vedanta abana um bocadinho esta forma de ver a realidade, de ver a realidade das coisas. Abana um bocadinho. Ou abana muito. Porque a existência não é uma qualidade de um objeto. A existência é a razão pela qual um objeto é percebido por mim, é conhecido. Porque eu, para conhecer um objeto, qualquer ele que seja, na minha experiência, não é? O objeto tem que ser existente primeiro. Não é? O Paulo primeiro tem que existir, só depois o Paulo é experienciado. Então, as duas coisas estão juntas. A existência e a consciência estão juntas. Eu não consigo ter consciência de nenhum objeto se ele não for existente. Simplesmente não tenho como percepcionar esse objeto. Da mesma forma, eu não tenho como experienciar nenhum objeto se eu não for consciente. As duas estão muito ligadas. Por isso é que se diz em sânscrito Asti Bhati. Asti significa é. Bhati significa brilha. É e depois torna-se objeto da minha experiência. Brilha na minha consciência. Então, Asti Bhati. As duas coisas andam sempre juntas. E da mesma forma que a consciência não depende de nenhum objeto para existir, porque ela é a luz de todas as luzes, ela existe por ela mesma, da mesma forma a existência existe por ela mesma, sem depender da existência ou não de um objeto. Então, isto é o pratigna, esta é a frase inicial. Agora eu vou ter que justificar esta frase, porque ela requer uma justificação, requer uma atenção. Vamos agora elaborar um bocadinho sobre isso. No Vedanta nós temos muitos exemplos tradicionais e um é o pote de barro. Tá? O pote de barro é o amigo do professor de Vedanta e do aluno de Vedanta. Tá? Onde ele está, onde está o professor de Vedanta, está lá o pote de barro. E depois, o pote de barro é usado para, a partir dele, estendermos até ao mundo. O exemplo. É o exemplo, chama-se isso Dristanta. Dristanta é o exemplo. Darstanta é aquilo para o qual o exemplo aponta. Tá? O exemplo aponta para uma realidade. Por isso é que é usado. Nós usamos o exemplo
não pelo exemplo. Nós usamos o exemplo para exemplificar alguma coisa. Então, o exemplificado é chamado de Ashtanga. E neste caso é o mundo inteiro, o universo inteiro. Então, o exemplo é o pote de barro. Nós quando olhamos para um pote de barro, e é assim, se vocês já ouviram falar muito de pote de barro, imaginem eu. Eu já ouvi falar muito sobre pote de barro. Bem, quando nós olhamos para um pote de barro ou para uma jarra, nós dizemos, o pote está aqui, o pote é existente. É isto que nós dizemos, o pote está aqui, o pote é existente, é objeto da minha cognição. Só porque é objeto da minha cognição é que eu posso dizer que o pote é existente. Senão eu não tenho como estabelecer a existência do pote. Então a existência do pote precisa sempre de um ser consciente, no qual acontece o conhecimento do pote, que vem através da percepção do pote. Eu percepciono um pote, pousado em cima de uma mesa, não é? Eu conheço o pote, tenho a percepção visual do pote, uma imagem mental é feita na minha mente, chamada vrti, uma modificação mental. Essa modificação brilha na luz da minha consciência. E a consciência é o significado do ser consciente, foi isto que nós vimos na aula passada. Então, eu tenho que ser consciente para estabelecer a existência de um objeto, senão, como é que eu estabeleço a existência? Não consigo. Porque estabelecer algo é uma forma de conhecimento. Eu, para estabelecer, eu tenho que conhecer, para depois dizer, está aqui, está ali, eu tenho que conhecer. E eu olho para o pote e digo assim, o pote é existente. E agora, a pergunta que nós pomos sempre é, que o professor Vedanta põe sempre, ok, o pote é existente, o que é mais real? Nós perguntamos sempre, esta é a pergunta, o que é mais real? O pote ou o barro? Não é? E nós já chegamos à conclusão que o barro é que é real. E que o pote nasceu do barro, é sustentado pelo barro, e ao barro retorna quando se partir. O pote é feito de barro, o peso do pote é o peso do barro, o toque do pote é o toque do barro, o cheiro do pote é o cheiro do barro, o barulho do pote é o barulho do barro, quando tocamos, não é? E na Índia até existe o gatam. Gatam, sabem o gatam? Ou o udram, que é o pote de barro. Vocês às vezes veem nos concertos de música indiana, o pote de barro, eles tocam aquilo. Gatam quer dizer pote em sânscrito. Gatam. E é o nome do instrumento. Então, não é? O professor de Vedanta está a vê-lo tocar e a mente dele já está onde é que é Nitya ou que é Satya. E então, antes era o barro. Antes era uma massa de barro, amorfa, uma massa só, que o oleiro, o escultor, a pessoa que for, transforma. Transformar significa, neste caso, formar, dar forma, não é? Forma o pote. E o pote dura o tempo que durar, até que o cãozinho deita o pote ao chão, com a cauda, contente, o pote parte-se, e o senhor, agora só há cacos. Então antes, a minha conclusão era, o barro é existente. Depois o barro transformou-se em pote. E eu continuo a dizer, o pote é existente. Está lá o pote de barro é existente. O pote partiu-se, o cãozinho partiu o pote, e agora há cacos. E eu digo, o caco é existente. Esses cacos são deitados fora, não é? E com o decorrer dos anos, dos séculos, começam, ficam pó. Ficam areia, ficam pó. Não é? O pó é. Aquele pó de barro é. Vem o vento. Aquele vento do norte, daqui do litoral norte, aquela nortada, e leva o pó. E o pó cai na água. E o pó era tão fino, tão fino, tão fino. O pó são minerais. São minerais, não é? São minerais. Que dissolve-se na água. A água é. Aquela água que contém os minerais do pó é. Agora vejam, em todo este processo,
há uma transformação contínua das formas. O barro, para o pote, para os cacos, para o pó, depois a água que ficou enriquecida com aquele barro, aquele pó. As formas em sânscrito são chamadas Nama Rupa. Nama quer dizer nome, Rupa quer dizer forma. Nama Rupa, nome e forma. E a cada nome e forma corresponde uma dada função, chamada Kriya. Então Nama Rupa, Kriya. Nama, Rupa e Kriya, o nome, a forma e a função, estão constantemente a alterar. E na minha cognição eu vejo isso. Na minha experiência eu vejo isso, que as formas estão constantemente a ser alteradas. Os nomes mudam constantemente. A existência mantém-se na minha cognição, que é indicada pela palavra é. Porque na frase o barro é nome e forma. Barro é um nome dado uma determinada forma. Naquele momento é amorfo, é uma forma amorfa, não é? E a outra cognição que há na frase, ou na experiência do pote, ou do barro, na experiência do barro, a outra cognição é a existência. Então há sempre duas cognições em qualquer objeto que seja experienciado por mim. Seja ele sonoro, olfativo, qualquer objeto da minha experiência. Há sempre duas cognições. Uma que é nome e forma e a outra que é a existência. E uma varia incessantemente. A outra não varia, continua sempre. A outra simplesmente não termina. A cognição e existência, isto é, aquilo é, apesar das várias transformações que existem, não é? E a ciência sabe, pela lei de Lavoisier, e pela lei da conservação da energia, que nada no universo se perde, tudo se transforma. E o universo é um ambiente fechado. É ele mesmo. Nada se perde, tudo se transforma. E isso é verdade acerca das formas e dos nomes. Os nomes, as formas e as funções que cada nome, forma tem, variam. É da natureza deles variarem. É aquilo que nós chamamos em sânscrito Vyabhichari. Vyabhichari quer dizer varia. Ou seja, perde os atributos que tinha anteriormente. Não é? A forma do barro é diferente da forma do pote. E a função do barro também é diferente da função do pote. A função do pote é levar água ou outro material lá dentro, não é? Ou embelezar somente, ou então serve também para o professor ter material para exemplificar, não é uma função. Mas o barro em si não tem essas formas. O barro poderá ter essas formas, mas tem muitas mais. Tem todas as formas potenciais e todas as funções também, não é? O barro tem, lá dentro contém jarra, contém pires, contém chávena, contém todas as formas, não é? Mas o pote em si é um pote, já é uma forma, tem um nome, tem uma função. Então isto é muito importante para o nosso entendimento do que é a existência. E a primeira coisa no nosso entendimento é que a existência não muda e está sempre presente em todos os nomes e todas as formas. Não muda nunca. Por isso é que o autor diz Kale, Kala Traye, Api Tishtati Iti Sat. Kale quer dizer Kala Traye. Traye quer dizer nos três. Kala quer dizer períodos de tempo. Api, mesmo, ou até. Tishtati. Tishtati quer dizer aquela que permanece. Aquela que permanece sempre presente nos três estados de tempo, essa é a existência. Ou seja, não muda nunca. Não muda nunca. Este é o primeiro facto. A existência é una e contínua e imutável.
E isso é experienciado por mim na minha cognição, em tudo que eu vejo. Nem por um milésimo de segundo da minha vida eu vou experienciar a ausência de existência.